Vamos começar a nossa aula. Vamos pegar lá o livro de história, página 56. As atividades que foram aí para casa semana passada, na próxima aula nós vamos corrigir juntos, tá bom? Vamos continuar o conteúdo e na próxima aula nós vamos corrigir as atividades. Então vamos lá, página 56. Indígenas e portugueses. As formas de exploração do trabalho. Vamos acompanhar a leitura aí do texto. Na semana de 22 de abril de 1500, quando os navegantes portugueses chegaram às proximidades de Porto Seguro, no atual estado da Bahia, aconteceram os primeiros contatos com os povos indígenas que viviam nas terras brasileiras. O primeiro encontro foi com os indígenas da etnia Tupiniquim, que viviam nessa região. Os nativos foram para a praia para ver a chegada do homem em naus e caravelas. Estranharam aqueles homens, mas foram gentis, como contou o escrivão Pedro Vaz de Caminha na carta que enviou ao rei de Portugal. Observe que aí no texto tem duas palavras que estão grifadas, ou seja, que estão destacadas. Naus, vamos ver lá o significado lá embaixo no quadrinho verde. Embarcação tripulada por até 200 homens, que chegava a pesar 300 toneladas. Era movida a velas e transportava alimentos, armas e ferramentas. E caravelas, embarcação menor que a naus, tripulada por 40 a 50 homens, composta de 3 mastros, movida a vela, o que lhes possibilitava navegar mesmo sem ter ventos favoráveis. Então, nós tínhamos dois tipos de embarcação. Uma que chegou, que era o naus, que carregava mais pessoas, e as caravelas que carregavam menos pessoas. Olha um pedaço da carta que esse escrivão mandou lá para Portugal. Então, muitos aproximaram-se, entravam na beira do mar até onde podiam, em direção aos batéis. Trocavam arcos e flechas por chapéus e carapuças de linho ou qualquer outras coisas que lhe dessem. Então, olha aí, lembra que nós falamos que os índios tinham a curiosidade, eles acabavam trocando algumas coisas com os portugueses. E olha aí a carta de Pedro Vaz de Caminha que foi mandado, né? Os contatos continuaram. Quando os portugueses começaram a explorar a nova terra para retirar as riquezas que puderam ser vendidas na Europa, os indígenas trabalhavam na retirada do pau-brasil, árvore que existia em grande quantidade nas matas do litoral. Lembra que nós falamos, os portugueses, os indígenas acabaram tendo que trabalhar aí para os portugueses e escravizados também. Eles cortavam a madeira e levavam os troncos até as feitorias, ou seja, até os armazéns, localizados próximos ao litoral. Ali o produto ficava até que as embarcações portuguesas viessem recolhê-los para ser vendidos na Europa. Observa que essa madeira tem um nome aí bem conhecido nosso. Foi através dessa madeira do pau-brasil que o nosso país recebeu este nome. Vamos lá, página 57. Nós temos aí uma figura, na página 57, essa primeira figura, de uma representação dessa época aí, ó, mapa do Brasil, representando a exploração do pau-brasil pela mão de obra indígena. Então aí é mais ou menos uma representação de como acontecia naquela época. Os indígenas trabalhando para os portugueses, escravizados, retirando a madeira. Pau-brasil era uma madeira muito cara, como naquela época ainda não se tinha aí coisas de aço, não tinha a mesma facilidade que nós temos hoje para móveis, e naquela época utilizava-se barcos. Então a madeira era um material muito apreciado. O pau-brasil era uma madeira muito boa para esse tipo de coisa, para construções,
para outros tipos de coisa. Então a exploração, quando eles encontraram e descobriram essa madeira aqui, acabaram fazendo muitas retiradas, e quem fazia a retirada dessas madeiras do nosso país para levar até o lugar onde elas iam ser transportadas eram os indígenas. Vamos lá, na página 57. Em troca do trabalho realizado, os indígenas recebiam instrumentos de metal e armas de fogo, desconhecido por eles até então. Os machados de ferro ajudavam a derrubar as árvores mais rápidas e facilmente do que os machados de pedra. As armas de fogo davam a cada grupo mais poder nas guerras que realizavam entre eles. Então os portugueses começaram aí a aproveitar essa descoberta, que os indígenas ficavam muito curiosos com essas descobertas, armas de fogo que eles não tinham, os tipos de machado feito com metal, e os indígenas ainda utilizavam com pedra, ou seja, eles não tinham ainda avançado, ainda não tinham feito essas descobertas, então eles ficavam muito interessados, e os portugueses se aproveitavam disso para eles também explorar os indígenas. O contato entre os europeus e os indígenas não parou por aí. Alianças eram feitas entre esses povos para ajudar um grupo a lutar contra o outro, uma prática comum entre os nativos para defender as terras onde viviam. Os portugueses, por exemplo, aliaram-se aos tupiniquins, para combater os tupinambás, que também eram seus inimigos, e os próprios tupinambás tornaram-se aliados dos franceses, que também exploravam o pau-brasil nas terras que hoje formam o Brasil. Ou seja, os indígenas se aliaram com os portugueses, uma tribo se aliou com os portugueses, outros se aliou com os franceses. Então, tanto indígenas quanto portugueses estavam juntos dentro da guerra. Indígenas e portugueses e franceses estavam aí na guerra, só que cada um defendia o seu lado, ou seja, os portugueses estavam do lado de uma tribo, os franceses estavam do lado da outra tribo. Portugueses e franceses eram inimigos, tupinambás e tupiniquins eram inimigos. Essas guerras eram cada vez mais estimuladas pelos europeus para ganhar a confiança dos indígenas e aproveitá-los no trabalho. Olha o que nós acabamos de falar. Os indígenas tinham as duas tribos, os tupinambás e os tupiniquins, eles eram rivais. Então eles sempre estavam em guerra. Os portugueses e os franceses também eram rivais. Então cada um desses se aliou a uma tribo indígena, e eles se aproveitavam aí das coisas que eles tinham, os portugueses e os franceses, que já tinham maiores avanços, mais armas, tinham mais conhecimento em outras coisas, então eles se aproveitavam disso, e cada um se aliou a um grupo indígena, e aí, para poder favorecer eles e os trabalhos que eles iam realizar, eles ajudavam esses indígenas nessa guerra. Então ficava portugueses e indígenas de um lado, portugueses e franceses de outro, e sempre nessa guerra, vendo quem era que ia ser mais forte, quem é que ia ganhar. Aproveitando-se disso, eles exploravam o trabalho dos indígenas que viviam aqui. Vamos lá? Vocês vão fazer a atividade da página 58, tá bom? Página 58. E na próxima aula de História, nós vamos corrigir tanto a atividade da página 58, quanto a atividade aqui, ó, na página 53, 54 e 55, lembra? 54 e 55 foi para casa, a 53 nós fizemos na sala semana passada. Então vocês vão realizar hoje a atividade aqui na página 58. Na próxima aula nós vamos fazer a correção dessa atividade, tá bom?